livro do profeta Isaías, capítulo 35. 35. Isaías 35. Nosso assunto, o assunto, né, do texto é a esperança. O que a gente pode aprender com o profeta? No retorno a Sião. Capítulo 35, Isaías. A leitura alternada. Me ajudem aí na leitura. Diz assim a palavra do Senhor. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Amém. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amém. Então, esse tema que move a nossa vida, que é a esperança. Um homem sem esperança não chega a lugar nenhum. Mas, essa essência da vida. Então, a gente nasce quando vem os primeiros entendimentos, a gente começa a visualizar algumas coisas. É lógico que muitos não se concretizam, mas não deixamos de ter esperança. E uma das esperanças que a gente tem é de casar. Mas dá certo, né? Uma hora dá certo. Então, isso rege a nossa vida. Mas,
Para nós que somos leitores da Escritura, e já temos uma caminhada, né? Eu sinto muito se você não tem ainda. Porque quanto mais você caminha com Deus, melhor é. Então, se você está começando agora, eu sinto muito. Você perdeu tempo. Mas graças a Deus que começou. E aqui está o povo, né, que lê a Escritura. E em vindo o entendimento, que tomara que seja o seu, que a melhor e a principal esperança que nós temos, além de ser próspero, além de muitas conquistas, que faz parte da vida e é muito bom. Como é bom a gente viajar para Recife, como o pastor fez, né? Fazer algumas coisas, que maravilha, que coisa boa. Voltar para cá é melhor ainda, né? Então, a gente tem essas coisas na vida, é muito bom. E eu gosto muito de viver, apesar que não tem dinheiro. Mas vai, né? Vai dando certo. E a melhor e a maior esperança que todo leitor, entendedor da Escritura e do céu, é o encontro final com o Senhor Jesus. Se você tem essa convicção, como o Hugo fez referência aqui, vocês conhecem, vocês terão a oportunidade de conversar com a família, né, da Edna, dona Cleomita. Nós percebemos, né, nesses dias agora, assim, uma clareza, uma definição cristã maravilhosa de quem conhece Deus pela Escritura. E pode dizer, eu entreguei meu filho. O céu é o melhor lugar. Então, o melhor lugar. E aí, quando nós estamos falando de esperança, é a gente viver esse drama da vida que nós não queremos, mas sem perder a esperança. Aí nós temos alguns registros. No Salmo 42, o salmista expressa: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro em mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. O apóstolo Paulo, no capítulo onde ele trata da ressurreição, ele diz: se a nossa esperança, se a esperança de vida cristã fosse apenas nesse mundo, não é cristianismo isso, mas a nossa esperança está na ressurreição, no Cristo ressurreto. Então não é apenas nessas coisas, mas naquele que ressuscitou, que está vivo. Então essa é a nossa esperança. E diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esperança. E aí nós temos, eu pretendo ser breve, porque a nossa palavra ela é de constatação, mas também é um desafio para você pensar, para você prescrutar a vida. Como que você vive? Como que você está? O que fazer para viver a esperança? Então nós estamos diante de um texto do capítulo 35, que sabemos, escrito 7 séculos, mais ou menos, antes de Cristo, em que Israel estava longe de Sião, longe de Jerusalém. E no capítulo 34,
Se você depois quiser ler, o profeta, o mesmo profeta que traz, que pinta um quadro sombrio, falando da indignação do Senhor contra o seu povo, falando de espada, de destruição e morte que eles mereciam, e certamente seriam destruídos pelo furor da ira do Senhor contra o pecado. Agora no capítulo 35, a visão do profeta é de esperança. Por quê? Porque nós servimos um Deus que, apesar e graças a Deus, não pactua com o pecado. Mas é um Deus de perdão. Mesmo que não pactua, mesmo que não concorda, mesmo que se indigna. E sempre é bom, como o povo lá e o povo aqui, saber que Deus se indigna com coisas que não lhe agradam. Mas Ele não nos trata assim. E sempre nos dá uma oportunidade, como no capítulo 35 Ele está dizendo, que apesar da espada, da destruição, está apontada para uma realidade de morte, de justiça de Deus, que Deus não concorda com isso. Agora Ele traz uma ideia de esperança. Por quê? Porque Deus é o Deus de perdão, de restituição, de redenção e de salvação. E então, nós temos no capítulo 35 essa ideia da esperança de um retorno, de um encontro com a Jerusalém, com a Sião. E aí o texto traz para nós como fazer isso, como buscar isso, como perseverar nessa caminhada. E são 3 princípios que nós queremos ver aqui. O primeiro é o princípio do fortalecimento. O segundo, nós temos que crer no milagre. Israel tinha que passar por isso. E o terceiro, um caminho especial. Então, um crente que não experimenta isso, não vai a Sião. Ah, não, eu estou indo. Como que você está indo? Não, estão me levando. Eu estou no povo de Deus aqui, eu sendo do povo de Deus, não interessa muito, eu estou indo. Será que está indo? Então nós temos que pensar na realidade do capítulo 35, mas já trazendo para a nossa vida, e é urgente isso, porque é muito bonito nós podermos levantar o contexto, olhar toda a realidade lá, e ficar lá. Não, a parada resolve aqui hoje, porque lá já resolveu. Então, quando nós lemos as Escrituras, a gente olha esses pontos, mas é bom a gente já ir pensando. Então, como é que Jerusalém, que Israel deveria sair do contexto de cativeiro para chegar em Sião? Com moleza, com desânimo, sem ação, sem agir. A vida com Deus, meus queridos irmãos, tudo depende de Deus e tudo depende de nós.
Deus faz tudo. E você tem que fazer tudo. Mas quem faz primeiro é Deus. Primeiro Ele faz, depois você faz. Porque senão você não vai provar ou andar com Deus. E o Hugo começou o culto aqui perguntando isso. Você está andando com Deus? Então, se Deus fez tudo, você tem que fazer o seu tudo. Porque senão você não anda com Deus. E aí, o que é que o profeta está preocupado aqui? A nossa visão está em Sião. Nós estamos longe da Sião. Nós estamos longe da nossa pátria. Mas como voltar para lá? Não era de carro. Esse carro doido que a gente tem hoje, né? Você não precisa fazer nada. Você só entra lá e dá uma piscada e o negócio sai. Você dá só aperta o negocinho lá. Não é assim? Então não era de carro, não era. Não era de trem-bala, né? Que vai de um... Não era de avião, não era. Não era de moto, era a pé. Não levantei aqui o contexto, nem a distância, porque isso é tarefa para vocês. Eu quero saber, não vou dar essa tarefinha de graça aí para você, não. Qual era a distância? Não sei. Qual era o carro da época? Também não vou falar. Mas a maioria era a pé. E aí o que é que o profeta, qual é a visão? E aqui era uma visão. Isaías tinha uma visão. E aí ele fala, para vocês voltarem, vocês, na expressão do apóstolo Paulo, aperta o cinto. E vamos embora. Aí a expressão do texto é, fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Tem uma esperança. Não, nós estamos indo para o céu. Não, para Sião. Mas como que você vai chegar em Sião? Se está com preguiça. Se não tem ânimo. Cadê a esperança? Que esperança é essa que não sai do lugar? Então o profeta faz essa exortação. Um imperativo. Fortalecei. E essa expressão a gente tem ela lá em Hebreus capítulo 12. Firmai os joelhos trôpegos. Então, para a gente sair do lugar e viver a esperança que Deus não vai te dar tudo. Eu quero... Para Israel chegar em Sião, eles tinham que andar. Era necessário um esforço. E aí, o que o profeta fala? Mas não é só você. Você deve falar para o seu vizinho. Fala para o desalentado. Então essa notícia tem que correr e vocês têm que começar a se fortalecer. Senhor, vai dar certo. Nós temos que fazer alguma coisa, vamos começar a agir. Então o texto está dizendo isso. Verso 3 fala, fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Verso 4, dizei. Então você vai falar para o vizinho, vai na tenda, vai na outra casa, na outra família, vamos fazer esse movimento. É necessário então viver a esperança, fortalecendo, mas não só a nós, todo o povo. Dizei ao desalentado de coração, sede forte, não temais, eis que o vosso Deus, dele vem a vingança.
Essa é a expressão de Caleb e Josué, dos 12 espias, 2. 10 desanimou. Não dá, vamos voltar para o Egito, acabou a vida. Caleb falou assim, eia, subamos. Nós vamos. Uma das expressões mais lindas, assim, que nos aparece na Escritura é a de Esther. Os judeus estavam para ser aniquilados. E ela, então, toma uma decisão e diz, não é tempo de ir ao rei. Porque nos últimos 30 dias não falei com o rei e ele não me chamou. Mas se eu não for, os judeus serão aniquilados, porque tem um decreto. E se o rei, se eu chegar e ele estender o cetro, será salvo. Então irei. Se eu perecer, pereci. Coragem. Então, nós temos que, olhando para o texto, perceber isso. E essa era a visão do profeta que era para passar para o povo. O fortalecimento. Mas a gente tem no texto um segundo princípio, que é crer no milagre, no sobrenatural. No deserto vai sair água. O profeta começa falando isso. Mas ele fala também que está dizendo que onde, para quem anda com Deus, para quem tem Deus no comando, onde não tem jeito, dá jeito. E aí ele diz, o surdo ouve, o cego passa a ver, ao mudo recobra a sua fala, a água brota no deserto, a sequidão se transforma em lago, onde não há vida, terá vida. Então essa é a esse segundo princípio que o profeta traz para o povo de Israel. E por último, ele fala de um caminho especial. Que caminho especial é esse? Verso 8. Ali haverá um bom caminho. O caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, pois ele será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminha, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Como que a gente traz isso para o nosso dia, para a nossa vida hoje? Primeiro, na primeira lição do fortalecimento, e agora nós estamos falando de nós aqui.
tempo em que parece não vai. Você começa a abrir as possibilidades, pá. Eu não sei para você, mas nós temos vivido um tempo assim, está começando a erguer, o negócio cai de novo. Ah, mas você não é crente? Sou crente. E faz tempo. E tentando ser fiel, porque assim, a gente luta, mata um leão todo dia, foge do pecado, fecha as brechas e o negócio vem. Eu tenho visto que as coisas não estão fáceis, mas vai piorar. E aí, o que a gente tem que fazer? Segundo a instrução aqui, fortalecer, pedir ajuda, ficar junto, conversar, compartilhar. Geme comigo aqui, alegre-se com quem alegra, mas nós temos que arrumar jeito de nos fortalecer. O texto fala, fortaleça você e fortaleça o outro. Então a comunidade dos santos precisa acordar para essa realidade, e a gente precisa dessa ajuda. A nossa igreja, nós como famílias, fecha lá com a sua casa, chama os seus filhos, abra um diálogo e fala o que nós podemos fazer. Não, se está todo mundo feliz, bora lá, mas e na hora do gemido? Abrace, ore, chama o pastor, chama os presbíteros, chama os diáconos, chama as irmãs, chama os irmãos, chama o CP, chama todo mundo, vamos ficar juntos. É assim que nós vamos vencer. Nós estamos indo para o céu, irmãos. A gente não pode deixar a nossa igreja, o nosso povo, as nossas vidas, nossas famílias, caindo pelos pedaços por falta de ação, de fortalecimento. Fortalecei os joelhos. Então, essa prática bíblica que Paulo tanto trata é a exortação mútua, os mandamentos mútuos, que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Hoje a gente está falando um pouco, repetindo, né, o drama da nossa irmã, Edna, mas ela falou para mim assim, eu tive mal e eu já estava bem melhor. Agora, pum. Com a história dela, né? Mas o Senhor, vamos ajudar. Nós vamos junto. Então essa é a prática. Olhe para o seu povo aí, olhe para a igreja, olhe para a sua casa, e vamos abraçar, fortalecer um ao outro. O profeta fala assim, fala para o outro que vai dar certo. Pergunta como é que está. Você está desanimado? Nós vamos para Sião. Abra a caminhada. E aí nós temos que, na segunda lição que o texto traz, a gente precisa crer no milagre. Crer no milagre. Porque o ordinário não precisa de Deus. Você mesmo faz. É claro que Deus está em tudo. Mas o que você sabe fazer, você vai fazer. Mas e a hora que chega no fim da cerca? E agora? É o milagre. Extraordinário. Então, a restauração dos enfermos, dos coxos, dos cegos, na caminhada, era a visão de restauração completa. O Senhor está no comando. Por quê? Porque o Senhor, Ele agiu. E o profeta
Depois a gente vai ver no capítulo 45 que o Senhor ele levanta Ciro. Quem imaginava que Deus ia chamar ou usar um ímpio, um pagão, para levar o povo para Sião? Não tem jeito, não dá para ir, porque não tem. Deus abre porta, Deus é Deus, irmãos. Ele faz o que Ele quiser, onde Ele quer e na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós temos que crer nisso. Ah, está muito difícil. Bora lá. Porque o milagre acontece. Nós precisamos crer em milagre. E nós cremos em milagre. Desde o pequenininho até o extraordinário. Deus faz coisas assim. E tem feito, nós temos visto que Deus tem sido maravilhoso em coisas impossíveis. Nas nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas famílias. Quando você pensa assim, agora, acabou, morreu tudo. Então o Senhor vai nos abençoar. A gente vê que isso é milagre. Que tristeza é essa? Não era para estar morrendo, não. O Senhor é servido. Glória a Deus. O céu é melhor. Só um milagre, queridos. Um drama desse, você olhar e falar, Deus fez, está tudo certo. É milagre no nosso coração. Mas aí nós temos que olhar em qual é o caminho que nós estamos andando. A vida aqui precisa ser avaliada. Então, o caminho especial que Deus vai nos conduzir, desde a sua história. Quem que é convertido aqui? Todo mundo. Quando é que você se converteu? Mas que pergunta é essa? Tem que ter um dia. Porque senão o caminho não é novo. Se não houve mudança, não houve conversão, não está tendo mudança todo dia, olha que esse caminho não é especial. Por quê? Porque o texto diz que esse não é um caminho estranho. Onde coisas estranhas acontecem. Então não é um caminho sincrético. De todas as crenças, de todas as religiões, não está tudo certo, vou andando. Não, não é. Ele é um caminho definido. Ele não é um caminho do relativismo, onde várias verdades regem. Eu estou indo para Sião, mas tudo vale. Não, não vale, é um caminho especial. Esse é o caminho que nós precisamos andar. Ele não é um caminho imoral, da imoralidade. Ele não é um caminho da devassidão. Não é um caminho perdulário. Quem converteu tem um caminho especial. Não é um caminho secular. Ah, mas nós não vivemos, não é no século? É. Mas o século não está em nós. O mundo não pode invadir o nosso coração. O secularismo não pode tomar conta da nossa vida. O texto diz, não é um caminho para incrédulos, para pagãos. É um caminho santo, um caminho limpo. Esse é o caminho especial que a igreja deve passar. Hoje, a igreja hoje. E não falta mensageiros para falar com a igreja de hoje. Nós estamos ouvindo
Nós estamos vendo os pastores, os teólogos falar sobre isso. Que a igreja, muitas vezes, a igreja do Senhor no século XX, ela é uma vergonha. Porque é um caminho estranho. Que nós, se não tivermos cuidado, começa dentro da nossa casa com as crianças. Então nós temos que observar isso. É um caminho especial, um caminho santo. Para o seu povo. O mundo não passará por ele. Nem sequer nele entrará. É um caminho para o seu povo. Diz o verso 8. É um caminho de paz. Não há terror, não há violência. E o autor disse, é um caminho de alegria. Porque quem está nele são os resgatados do Senhor. Os resgatados do Senhor. Mas que alegria é essa? Que resgate é esse? Então, se nós temos a experiência de sermos resgatados do Senhor, a nossa caminhada é uma caminhada diferente. É uma direção definida. É uma visão correta, ampla, clara. Para onde nós estamos indo. Em cuja ação foi dispensada sobre nós. Pelo Cristo enviado. Cristo vivo. Que nos resgatou. Cuja alegria que deve dominar essa caminhada é a alegria que foi colocada nos resgatados do Senhor, nos convertidos, que é fruto do Espírito, que a gente chama de alegria teimosa. Até quando deu errado, a gente tem paz, nós temos alegria, porque a nossa visão é a Sião. Significava muito para Israel, que era onde cada um tinha o seu quinhão, começava a produzir, onde resgatava toda a sua história, começava tudo de novo. Agora eu estou em casa, agora eu vou trabalhar, agora eu tenho nome, agora eu tenho pátria. Então esse é o caminho onde passa o povo de Deus. É o caminho para a Sião, para a Canaã celestial, para a pátria celestial, a nova Jerusalém, é o caminho para o céu. E se você está trazendo no seu bojo, na sua caminhada, na sua vida, coisas que não cabem nesse caminho, tem que deixar para trás. Porque ele é um caminho novo, é um caminho santo, é um caminho especial. Mas eu ainda não dei conta. Hoje é o dia de você dar conta. Hoje é o dia de você refletir. Como nós começamos no início do culto aqui. Não combinei nada com o Hugo. Falei com ele, à tarde a gente estava junto. Eu falei, Hugo, se você não conseguir, pode deixar que eu faça. Porque a gente estava acompanhando a Edna, né? E o Hugo ficou uma tarefa lá com ela e eu vim embora. Ele falou assim, Divino, pode ir que você vai para o culto. Se não der, eu vou. Você faz lá, você e o Vitor. Falei, beleza. Então, nós não combinamos nada. E o Hugo veio e já colocou a gente para refletir aqui no início. E esse é o fechamento nosso aqui. Vamos refletir. O que está indo no caminho conosco? O que caminho é o caminho que nós estamos seguindo? Se for esse caminho onde tem coisas estranhas, você tem que deixar. E pode começar hoje. Eu tenho... Deus é o Deus do milagre, irmão. Ele vai arrancar isso da sua vida, você tem que orar. E eu falo muito hoje na igreja, você tem que orar certo. Se você quer que Deus resolva uma coisa na sua vida, você tem que falar com Deus sobre aquela coisa. Porque não adianta você ficar rodeando toco.
Deus sabe que o negócio está apertando, aonde o sapato está pegando e você não fala. E aí você acha que Deus vai tirar isso da sua vida? Não, vou deixar você gemer. Mas é assim que é Deus? É, porque você tem que fazer a sua parte. A instrução está na Escritura. Não vai cair anjo. Deus não vai chegar na sua frente e falar assim, ó, esse negócio aí está errado. Não, o caminho é santo. E quem é convertido sabe o que é santo e o que é profano. Qualquer crente sabe que o ambiente que ele está vivendo, que ele está visitando, não serve. Ele tem que saber que lá não dá. É preciso escolher bem. E o caminho é claro. Então, queridos, esperança tem essas coisas. Ah, eu tenho esperança. Sai da sujeira. Anda num caminho limpo. Ah, mas isso, salvação não é por obra. Então vai na sua aí. Vai até onde você quiser. O céu não entra sujeira. Isso eu tenho certeza. Para os desinformados, não convertidos, tem oportunidade. Para quem é crente, tem a oportunidade de limpar todo dia. Porque perfeito ninguém é. Mas não fica juntando coiseira para atrapalhar a sua caminhada. Porque o caminho do Senhor é um caminho limpo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Então o desafio para a gente chegar no céu, onde nós esperamos, é observarmos essa instrução. O Senhor te abençoe, te fortaleça. Mas você precisa ter coragem para falar, Senhor, eu quero viver uma vida limpa na sua presença. E o meu objetivo é chegar no céu. Estou indo. Me ajude. Amém. Hugo. Cadê o Hugo? Está ali. Finalizando, né, com a música e depois oração final. E o pastor deve orar, né? Chegou, né? Está de férias, chegou. Só vai querer, pastor? Então, Hugo, eu encerro aqui, né? Agradeço vocês pela paciência e Deus nos ajude, te abençoe, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e por isso te adorar. Ó Deus, nós te adoramos porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos deu esperança em Cristo Jesus. Aquele que fez tudo por nós na cruz, aquele que alcançou bênçãos que nós já temos experimentado. Aquele, ó Pai, que também nos deu a esperança da vida eterna, dessa vida da qual aguardamos, vida essa sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem choro, sem a realidade do pecado presente. Ó Deus, e que tudo isso possa nos encorajar, nos fortalecer, nos motivar a seguir em um caminho de santidade que agrada ao Senhor, em uma vida certa aos olhos do Senhor. O Senhor sabe que muitas coisas têm sido difíceis para nós abandonarmos, e que cabe a nós termos a nossa decisão de abandoná-las, ó Pai. Por isso, nos conceda a Tua graça, nos auxilie, nos fortaleça, para que a gente faça a nossa parte. Ó Deus, e assim possamos ter uma vida correta, uma vida onde o Teu nome será glorificado. Agradecemos por essa palavra de esperança, Senhor. Essa palavra que nos encoraja a fazer mais, a corrigir aquilo que é necessário na nossa vida. Ó Deus, que assim seja. Abençoe o Teu povo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai, as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito continue sobre a vida do Teu povo e da igreja do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e até que Ele volte para nos buscar. Amém.